Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Nós vamos hoje para a nossa aula de número 50. Nós vamos aprender a fazer um docinho italiano chamado crostoli. Só que nós vamos fazer o crostoli na versão sem glúten, tá? Este crostoli é um doce que tem origem na cidade de Veneza, tá? É um doce que tem origem em Veneza. E ele é comumente feito, claro que ele pode ser feito o ano inteiro, mas é um doce de carnaval, certo? E os outros nomes que ele recebe uma porção de nomes: chiacchiere, fritelli, crostoli. Em outras regiões da Itália fala grustoli e assim vai. É um docinho muito fácil e muito gostosinho, tá? Vamos aos ingredientes: 120 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de amido de milho, 40 gramas de polvilho doce. Ah, vocês têm que providenciar uma balancinha, né? Mas a balancinha, se vocês gostam da parte de culinária, pede para a mamãe comprar uma daquela bem pequenininha, bem baratinha, que ela é ótima. 30 gramas de farinha de grão de bico. Onde eu compro farinha de grão de bico? Nesses lugares que vendem produtos naturais, que vendem grãos, que vendem farinhas naturais, e mesmo porque é bem pouquinho, né? 40 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 3 ovos, 4 gramas de goma xantana, igualmente a goma xantana, que é aquele pozinho que faz às vezes do glúten, ele é comprado naquelas casas de produtos naturais. Quando vocês forem comprar um pouquinho de farinha de grão de bico, já aproveita comprar um pouquinho de goma xantana. Bem pouquinho, porque olha que mínimo que vai. 4 gramas, é como se fosse 2 pitadas.
20 ml de pinga. Nossa, vai pinga no doce? Vai, sabe por quê? Para deixá-lo crocante. Pinga é aquela bebida feita de cana, que alguns falam aguardente, tá? E deixa a massa muito crocante. E 2 colheres de sopa de óleo. Coloca um bom óleo, um óleo de girassol, um óleo de coco, alguma coisa assim, tá? É muito fácil de fazer. Simplesmente junta tudo, tá? Seria bom juntar primeiro a parte seca até aqui, ó. Até aqui. Junta tudo até aqui e depois começa com a parte líquida. O ovo, a pinga e o óleo. Amassa tudo, fica uma massinha muito gostosa de trabalhar. Nesta textura, ó, eu nem fiz aqui com vocês, porque não tem segredo. E agora, nós vamos fazer o crostoli. O crostoli, lá na Itália, ele tem diversos formatos, tá? O formato que eu trouxe, que eu fiz ontem para vocês verem, assim, olha que bonitinho. Aqui no Brasil, em algumas regiões, chama cueca virada. Olha que nome feio. Cueca virada. Desse jeitinho que está este docinho aqui, ó. Cortado em retângulo. Eu vou mostrar para vocês como fazer agora. Salpico um pouquinho de farinha de arroz na bancada. Coloco a massinha, um pouquinho de farinha de arroz sobre ela e vou abrindo a massa. É uma massa muito fácil de trabalhar, viu? De abrir, inclusive. E quanto mais vocês poderão deixar, quem gosta do crostoli mais fininho, deixa a massa mais fininha. Quem gosta de mais grossinho, pode deixar também. Vocês viram que não vai fermento, né? Não vai fermento porque é uma massa que vai ficar crocante. É uma massa que vai ficar crocante. Porque nós vamos fritá-la. Por que será que chama fritelle? Porque é uma massinha frita. Agora que ela está bem fininha, eu vou cortar para vocês verem as maneiras que podemos cortar. Vamos acertar a massinha aqui. Esse restinho que eu descartar aí da massa, nós vamos aproveitá-lo todos os pedacinhos outra vez, tá? Olha. Corto em retângulos, um cortinho no meio sem chegar até o final. Viro e deixo assim. Olha, estão vendo? Olha que fácil, ó. Um cortinho no meio sem chegar até o final. Puxo ele para dentro e deixo assim. Tem outros tipos que na Itália simplesmente fazem assim, ó. Ó. Um retângulo com 2 cortes sem chegar até o fim. Então, pode ser assim, ó. 2 cortes. Ou a tal da cueca virada, que é um cortinho e passa por dentro. Entenderam, queridos? Viram que fácil? E fica este docinho maravilhoso. Como que nós vamos fazer? Eles fritam rápido. Então, quando eu for fritar, eu já providencio um prato com uma
uma folha ou 2 folhas de papel toalha, tá? E vou fritando de 3 em 3, de 4 em 4, com a escumadeira ou espumadeira, que eu já ensinei para vocês que os dois estão corretos, né? E aí eu vou fazendo esses docinhos. E por último, quando eles já estiverem prontos, quando eles já estiverem frios, eu vou salpicar um açúcar, que pode ser o açúcar de confeiteiro, aquele mais fininho. E se vocês gostarem de canela, um pouquinho de canela também. Gostaram do docinho? Lembrem que é um docinho que já de muita tradição. É um docinho de carnaval e principalmente na região de Veneza. Tem na Itália inteira, mas é originário de Veneza, tá bem? Gostaram da receitinha de hoje? Então tá. Agora nós vamos falar sobre uma curiosidade do mundo que eu sempre gosto, ao finalzinho da aula, trazer para vocês. Olha esta curiosidade. A Terra é o único planeta que não foi batizado com um nome em referência a algum deus romano, porque tem Júpiter, Saturno, Marte, eram todos deuses romanos. Em latim, terra significa chão, solo, território, região, país. É um dos planetas que fazem parte do sistema solar e é o terceiro mais próximo do Sol. Gostaram da curiosidade? Então, até a próxima aula!